bom dia, Pai do Senhor, como estás? Mais um dia, estamos vendo aí o mês de julho partir, ele está indo embora. Bem, vamos ao nosso devocional de hoje, uma palavra abençoada e muito especial aos meus olhos Vamos ver se você vai achar o mesmo. E o tema é comunicação clara. E o texto bíblico está em Romanos 8, do 8 ao 27. Vamos lá? Mas eu quero começar a partir do versículo 5, que eu acho que vai dar mais sentido a este início. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam no Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha só. O Espírito Santo diz: você já venceu a tua situação aí. Tenha paciência. Calma. Essa é a mensagem do Espírito Santo que caminha conosco. Vamos lá. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. A natureza humana diz: você é um coitadinho, você é uma coitadinha, coitadinho de você, ninguém está cuidando de você, olha isso, aonde está o seu Deus? Poxa vida, ninguém quer te ajudar. Essa é a voz da nossa natureza humana. Sigamos. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana nunca agradará a Deus. Vocês, porém, são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito que, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Ou seja, a partir do momento que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio viver contigo. A partir desse momento, você pode ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo, te dizendo: mas você tem que viver isso. Você tem que buscar por isso. Você tem buscado? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a tua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E olha aqui, eu amei e amo esse versículo. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Viajando pela Ásia, meu iPad com material de leitura e documentos de trabalho morreu repentinamente. Uma condição descrita como a tela preta da morte. Busquei ajuda numa loja de informática e tive outro problema. Não falo chinês. E o técnico da loja não falava inglês. Uau! A solução.
Ele pegou um software no qual ele digitava em chinês e eu lia em inglês. O processo se invertia quando eu escrevia em inglês e ele lia em chinês. Assim podemos nos comunicar. Hoje temos a facilidade da tecnologia. Por exemplo, eu, pastora Ana, tenho um querido irmão em Cristo que está na Nova Zelândia. E o inglês é bem difícil lá, bem assim, diferenciado. Mas a gente se fala. Ele tem um conversor no seu Messenger. E eu falo com ele normalmente. E ele fala comigo normalmente. Um não usa a língua do outro. Ele fala inglês e eu falo português. Nós nos falamos, eu espanhol e ele também. Foi a língua que decidimos conversar. Servo do Senhor, músico. Então, hoje a tecnologia tem suas facilidades. Mas eu quero falar com você a nossa fala, a nossa conversa com o Senhor. Quando ele diz, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Quantas vezes você tem sido aberto, franca com o Senhor? De verdade que às vezes nos passa o quê? Eu vou falar isso para Deus. O que ele vai pensar de mim? Meu Deus! Ele vai me condenar, ele vai me julgar. Por quê? Porque muitas vezes nós mesmos nos julgamos. Às vezes eu acho que o Senhor vai me condenar. Por isso eu não falo com Ele abertamente diante dos pensamentos e sentimentos que eu tenho. E às vezes dele mesmo. Somos assim. Somos. Se nós temos em nosso ser o julgamento por nossas, às vezes, atitudes, faremos o mesmo com o Senhor diante dele nos julgar e nos condenar. Vamos e sentimos de que por errarmos, por muitas vezes não vencermos a nossa carne, as nossas debilidades, o Senhor vai nos julgar, vai nos condenar e pronto, acabou-se tudo. Vamos para o inferno. Não é verdade? Às vezes não se passa isso no teu coração. Mas o Senhor vem e fala. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. O que isso significa? Que o Espírito Santo fala, olha, Senhor, na verdade eles estão querendo dizer isso, mas eles têm vergonha, têm medo, têm certas reservas contigo. Esse é o nosso amado e querido Espírito Santo. E a gente fica ali, não vou falar não. Não. O que? Ele vai me julgar. Vai. Ele vai me julgar. E o Senhor diz, ei, eu não vou julgar a você. Eu sei das suas debilidades. Eu sei das tuas fraquezas. Eu sei que você é fraco e você é fraca. Ele sabe. Ele conhece. Então, o que eu quero dizer para você? Diante da bagagem que eu tenho, no sentido de cura da alma, quantas vezes eu escutei, ai pastora, mas eu não consigo falar isso não. Ainda mais com essas pessoas me olhando. Pastora, quantas vezes em 18 anos eu já escutei isso? Tiveram situações em que, eu vou contar aqui, olha que o Senhor me fez lembrar. Situações em que eu falei para o grupo de mulheres, fechem os teus olhos. Amém, pastora? Fechem os olhos. Ela está com vergonha de contar, de confessar o seu erro. Então nós, como humilde que somos e falhas que somos, vamos respeitar. E ali, diante deste pedido meu, todas com seus olhos fechados,
Somente eu olhando para a querida e ela olhando para mim. Ela confessando, ela falando das suas dificuldades. E ali ela foi falando, e o que acontecia? Deus operava. O simples fato de alguém estar olhando para você, então, significa vergonha. E nós temos este sentimento porque sabemos quem é o nosso Deus. Mas o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o teu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do teu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Então eu quero fechar esse devocional dizendo para você: ninguém, ser humano nenhum, poderá te julgar, tampouco te condenar, se o nosso Deus não te condena. A prostituta, a adúltera, sendo julgada e condenada à morte pelos homens. Mas Jesus disse a ela, Jesus disse a eles primeiro: ah, é? Vocês estão condenando a quem? E a vocês? Não estão se enxergando, não? Quem não pecou, atire a primeira pedra. Quem? Eu digo agora para você. Já não pecou? Que possa atirar a primeira pedra em você. Você vai ver que não existe ninguém neste mundo. E tampouco o nosso Deus. Jesus olhou para aquela adúltera e falou: aonde estão seus acusadores que já tinham partido? Ela olhou, não tinha mais ninguém com pedras nas mãos. Ele olhou para ela e disse: tampouco eu. Vá-te e não peques mais. Por isso, Pai, coloca isso no nosso coração, de que precisamos sim confessar as nossas falhas, nossos erros ao Senhor, porque o Senhor nos condenará, não nos julgará. Não nos julgará. E nós precisamos ter este particular com o Senhor, de forma clara e precisa, porque assim teremos paz em nosso espírito, teremos paz em nossa alma, no que muitas vezes não temos alcançado. Em o nome de Jesus. Amém. Então vai lá no cantinho do teu quarto. Tenha uma conversa clara. Não terá ninguém a não ser você, o Espírito Santo e o Senhor. Com certeza você sentirá paz e a tua alma não te acusará mais. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau.